A paz e a graça sejam abundantes na vida de todos aqueles que aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesta manhã compartilhar com vocês algo assim tremendo e ao mesmo tempo algo que vai trazer despertamento à vida da Igreja do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, o dia em que os dias que antecedem ao arrebatamento da Igreja. E nesses dias que antecedem ao arrebatamento da Igreja, a Bíblia em Mateus 24 diz que haveriam sinais, haveriam guerras, haveriam sinais nos céus, nos mares e por aí vai. Nós vamos abrir a Bíblia para que nós possamos ter com mais exatidão tudo aquilo que antecede o arrebatamento da Igreja. Nós queremos titular esta mensagem como o verdadeiro e o falso. Então vamos lá a Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24. Diz assim: Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então a Bíblia vem nos falando que nos últimos dias, eu quero me ater a estes falsos profetas que a Bíblia, ela vem falando. E eu quero dizer que essa manhã o Espírito Santo, ele nos concede esta oportunidade para trazer esclarecimento e para abrir os olhos de muitas pessoas que estão com escamas em seus olhos, que estão vendo tudo acontecer ao seu redor, estão dizendo, isto é Deus, isto é o Senhor, é Deus que está operando, é Deus que está movendo, é Deus que está trabalhando, mas muitas das vezes não é Deus. São espíritos enganosos, são espíritos de demônios que se infiltram no nosso meio. E eu vou dizer a vocês com toda exatidão, com os quase 25 anos que tenho de evangelho, nasci num berço cristão e acompanhei toda a trajetória da igreja, pude acompanhar o crescimento de algumas denominações que surgiram após a Batista, Presbiteriana, Assembleia, algumas igrejas chamadas de igrejas contemporâneas, e nós podemos ver que algumas coisas mudaram, mas a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela continua a mesma. Em Mateus 24, no mesmo verso 35, diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu posso mudar, você pode mudar, os nossos conceitos podem mudar, a filosofia, a ideologia pode mudar,
Mas a palavra de Deus continua sendo a base, a palavra de Deus continua sendo a mesma, a palavra de Deus continua sendo o agente transformador, porque o evangelho não é um evangelho decaído, pregado por Nimrod lá em Gênesis, capítulo 11, onde Nimrod instituiu todo tipo de adoração a todos os tipos de pseudos-deus. Mas o evangelho ele vem para transformar, para libertar, para mudar a vida das pessoas. E nós estamos vendo por aí se pregando não o evangelho verdadeiro, mas o falso. E o falso, muitas das vezes, engana. É uma imitação barata daquilo que é verdadeiro. Mas tenha certeza de uma coisa, que aquilo que é falso não permanece, não prevalece. Porque a Bíblia diz que os que usam de engano não permanecerão na congregação dos justos. Pode estar enganando a muitas pessoas, mas a mim e a você não vai enganar. Sabe por quê? Lá em João, no capítulo de número 10, vamos ver João 10, versículo de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas do Senhor reconhecem a voz do Senhor. As ovelhas do Senhor não se enganam por palavras persuasivas. As ovelhas do Senhor não se enganam por discursos falsos, discursos de piedade, discursos de um amor fingido. Pois as ovelhas do Senhor reconhecem. Veja o seguinte, quando Deus estava guiando o povo, haviam 4 coisas que aconteciam. O povo, quando Deus guiava este povo pelo Egito, lá em Êxodo 14, nós vamos ver o seguinte, que haviam 4 sinais, o povo sentia, o povo percebia, o povo via e o povo tinha a direção de Deus. Deus direcionava o seu povo. E é assim as coisas de Deus. Não são coisas obscuras, mas as coisas de Deus são coisas claras, coisas que as pessoas sentem e dão a nós um entendimento, dão a nós um valor real. Mas o que nós estamos vendo hoje são verdadeiras filosofias, homens se utilizando do evangelho para tentar se promover. Mas esse espírito de engano, eu profetizo que não vai invadir a sua casa, não vai invadir a sua vida, pois Deus te dará o discernimento para você repreender a estes espíritos, como Paulo em Atos capítulo 16, no verso a partir do verso 16, diz que Paulo, indo pregar, veio uma jovem com espírito de adivinhação que dizia: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo, estes homens vos anunciam o caminho da salvação. E, ouvindo esta palavra, olha, você é homem de Deus, você é um vaso, oh, aleluia, você é um ungido, olha, você vai pregar pela toda a Ásia, a Europa, olha, você vai ir, aleluia, eu estou sentindo, não. Paulo procurou discernimento, Paulo discerniu pelo Espírito Santo, que aquele é um espírito de adivinhação enganador, para tentar fazer com que o povo dissesse: olha, o que esta mulher diz, Paulo também diz. Ouvindo esta mulher que tinha um espírito de adivinhação, e ouvindo a Paulo é a mesma coisa. Se Paulo disser algo e ela disser, é porque Paulo está dizendo que esta mulher também é uma mulher de Deus, ele concordou.
Mas não, a Bíblia diz que Paulo tinha o Espírito Santo, o Espírito do discernimento, e diz que certo dia Paulo falou àquela mulher: em nome de Jesus eu te repreendo, e aquele espírito maligno saiu da vida daquela mulher, porque aquela mulher ganhava o dinheiro, ganhava o pão para os seus senhores, enganando as pessoas. Era uma cartomante, era uma verdadeira vidente, mas aquele espírito não procedia de Deus, era um espírito maligno, um espírito do diabo. E a Bíblia diz em João, 1 João capítulo 4, vamos lá, para nós vermos, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. 1 João capítulo de número 4. Olha o que diz a palavra. Isto é muito sério, gente. Vocês soubessem o que o Espírito Santo é uma mensagem que não é muito difundida, muito pregada. Porque hoje o povo acredita em tudo. Nós vivemos num Brasil, num país onde existe essa diversidade ideológica, diversidade religiosa. E qualquer um que chega aqui e fala, olha, se Deus aqui, essa pedra está curando, as pessoas acreditam. Esse pau está curando, as pessoas acreditam. Olha, como diz a Bíblia, isso Cristo ali, aqui, ele está ali, está tendo cura ali, então Deus está ali. Olha, está sendo batizado ali, Deus está ali, mas muitas das vezes não é Deus. São espíritos de demônios para enganar as pessoas. Mas a Bíblia diz que os escolhidos, eles não serão enganados. Os escolhidos não serão persuadidos, porque eles utilizam do poder da persuasão para enganar as pessoas. Eu tenho compromisso com o céu. Eu tenho compromisso com Deus de transmitir a verdade à tua vida. E mesmo que eu não seja ouvido, que eu seja criticado, eu quero chegar diante de Deus e apresentar as minhas mãos e dizer, olha, Senhor, aqui estão as minhas mãos, aqui estão as minhas obras. Senhor, eu nunca deixei de falar a tua verdade. Como Deus disse a Ezequiel no capítulo 3, versículo 18, olha, Ezequiel, eu te chamo por atalaia. E se quando eu te avisar para tu disser ao ímpio para se converter do seu mau caminho, Ezequiel, se tu não disser, o sangue inocente recairá sobre ti. Deus está cansado de pregadores que são meros astros. Deus está cansado de pastores que são meros doutores, que não se preocupam em ensinar a verdade, mas se preocupam apenas com o seu bolso, com o seu bem-estar. Deus quer renovar um espírito novo em você. Porque o espírito da ambição, o espírito do inferno tomou conta da vida de muitos colegas, pastores, pregadores, cantores, missionários que só pensam em ganhar dinheiro e se autopromover, se favorecer. Mas Deus está procurando os fiéis. Lá no Salmo de número 89, versículo de número 89, versículo de número 20, diz assim: achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Deus disse, achei a Davi, achei um diferente, achei um que é segundo o meu coração, achei um que apesar dos seus pecados,
das suas falhas. Ele não se conforma, ele se dobra diante de mim, ele me adora. E se você está diante hoje desta câmera, é porque Deus achou você.